boa noite. Então vamos meditar na palavra de Deus, ver o que Ele tem para nos ensinar no dia de hoje. O tema da nossa meditação é lábios mentirosos. A autora começa aqui com uma historinha, que ela foi renovar a carteira, e enquanto ela estava ali, o rapaz confirmando os dados dela, 1,60 m, sim, olhos claros, olhos azuis, sim, e foi fazendo uma série de perguntas, até que ele perguntou o peso. Continua com 60 quilos? E tudo antes ela respondia sim. Quando ele perguntou o peso, ela só acenou com a cabeça e foi mexer no celular. Só que aí a consciência pesou, E aí ela pergunta, essa resposta ela precisa ser realmente exata, em relação ao meu peso? Porque veio à mente dela, assim, no momento o balcão está me tampando, me disfarçando, mas eu não vou ficar aqui para sempre. E ele vai saber que eu não estou com 60 quilos. E parece uma mentira tão simples, Ela poderia ter deixado ali com 60 quilos, mas isso a incomodou. E na Bíblia a gente vê muitas histórias, muitas coisas que aconteceram como resultado de mentiras. E às vezes as famosas mentirinhas do bem, que as pessoas muito falam. Ah, não, mas isso aí é só para evitar um conflito, é uma bobeirinha, é uma fala, mandar o filho falar que a gente não está em casa, é uma pessoa atender e falar que a gente não tá, o celular, alguma coisa, e por aí vai. A gente vê as pessoas fazendo isso cotidianamente como se fosse algo normal. Mas não é, Não é agradável aos olhos de Deus a mentira, seja ela pequenininha ou grande, seja uma mentirinha do bem, que não existe, ou algo que vai prejudicar a vida de alguém, colocar a vida de alguém em risco, seja lá qual for. E existe uma história na Bíblia que está lá em Atos, capítulo 5, muito forte sobre a mentira. Eu não sei se você conhece, E ela envolve uma mulher. Então, existia um casal, Ananias e Safira, que estavam ali no comecinho da igreja. Jesus tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha cumprido, a carreira dele aqui. A igreja estava nascendo. E era comum naquela época que as pessoas que tinham muitas posses, às vezes vendessem seus bens e doassem o dinheiro, para que outras famílias fossem ajudadas. A Bíblia fala que eles dividiam e tinham tudo em comum, e repartiam. E Ananias e Safira, então, era um casal que resolveu vender um terreno. Só que o problema é que eles acordaram entre eles de contar uma mentira. Não existiria problema nenhum se eles chegassem para Pedro e falassem assim, olha, nós vamos doar a metade e vamos ficar com a outra metade. Mas que fosse honesto, verdadeiro. E eles então decidiram ficar com uma parte do dinheiro, mas falar que estava entregando tudo. E aí esse foi o grande problema, A mentira. Os homens poderiam não descobrir, mas Deus estava vendo o que eles estavam fazendo. E aquela doação, aquela generosidade, ela deixava de existir, no sentido que eles estavam mentindo para passar como um casal generoso ali. E houve acordo entre eles. Então Ananias vai primeiro, mente e morre por causa da mentira imediatamente. Safira, sem saber de nada, vai umas 3 horas depois. Pedro pergunta, pelo valor do terreno e ela confirma o valor que Ananias tinha falado. E aí ele a avisa, que ela também morreria pela mesma causa, pela mesma mentira. Graças a Deus, Deus não age para conosco todas as vezes em que existe um pecado, uma mentira nas nossas vidas, com tanta severidade. Naquele momento ele agiu assim, para que isso ficasse de testemunho até hoje, nas nossas vidas.
Mas não quer dizer que isso não tenha problema perante Deus, né? Que isso o agrade, né? É porque a graça dele é muito abundante mesmo nas nossas vidas, a misericórdia dele. Porque pecamos todos os dias, seja por mentirinhas, seja por outras coisas, né? Existem tantos pecados, né? E tantas formas disso acontecer, mas hoje estamos focando, né, nessa questão aí da mentira. Então, que a gente sempre pense nisso, né? A Bíblia diz, né, que o pai da mentira é o diabo. Então, se a gente quer servir a Deus, a mentira não pode ser uma realidade nas nossas vidas. Se ela acontecer, que a gente peça perdão para Ele, né? E se por acaso ela acontece na sua vida com muita recorrência, seja uma mentirinha ou uma mentirona, né? Que você peça ajuda de Deus, né? Coloque diante dele, para que Ele te ajude a vencer isso, né? Cada pessoa, às vezes, é tentada e reincide em algum tipo de pecado ali. E se a mentira é o seu caso, né? Que Ele te ajude a ter discernimento. E às vezes as pessoas mentem por não querer enfrentar o que ela vai ter que enfrentar por dizer a verdade, né? E aqui em casa a gente tem até uma experiência interessante com os meninos, que a gente explica que não pode haver mentira, né? Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. É ou não é, eu gostei ou não gostei. Mas às vezes a gente fala, olha, você não precisava ter falado assim. E aí às vezes eles questionam, né? Mas não é para eu mentir. Não, a gente não está ensinando a mentir. Mas existem formas também de dizer as coisas para não magoar as pessoas, né? E isso a gente tem que aprender. E com muito cuidado, com muita cautela, para não magoar as pessoas, mas jamais usar a mentira, né? Para afagar o ego de alguém, seja lá qual motivo for. Né? Se às vezes a gente precisar falar uma verdade e saber que lá na frente, né, isso vai se desdobrar de alguma forma, tem que ser a verdade, né? A verdade tem que ser a nossa única opção. Por mais difícil que às vezes em algumas situações isso possa parecer. Então que ele nos ajude. Né? Provérbios 12:22 diz: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer, né? Então, que Ele nos ajude a, com as nossos lábios, né, honrar a Ele, né? Honrar o Deus que a gente serve, né? Que você pense nisso, que você medite nisso aí também. Então, vamos orar em relação a isso? Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pela tua proteção. Obrigado pela oportunidade de servir ao Deus maravilhoso que o Senhor é. O único, onisciente, onipotente, onipresente, o único Deus soberano sobre todas as coisas. E eu te louvo por isso, por ter esse privilégio de servir ao Senhor, independente daquilo que o Senhor faz e pode fazer, porque o Senhor pode todas as coisas. Mas eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família e nas nossas vidas. E venho te pedir hoje, Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Deus, nos ajudando, Deus, a jamais cair na tentação de mentir, mesmo que seja com a desculpa de ser uma mentirinha do bem, é só uma mentirinha. Que isso não passe pelas nossas mentes, que a gente tenha o compromisso com a verdade. O compromisso de assumir todos os desdobramentos de sempre falar a verdade, porque às vezes na nossa sociedade isso nem sempre é bem aceito. Mas que o Senhor nos ajude a nos mantermos firmes nisso, né? Nessa atitude de sempre falar a verdade, de ter lábios fiéis ao Senhor, né? E não lábios enganosos, como diz a própria Bíblia. E te peço, Deus, se alguém que está vendo esse vídeo, ouvindo esse vídeo e tem problemas, né, com a mentira, tem o hábito de mentir,
que o Senhor ajude essa pessoa a vencer essa dificuldade, a vencer esse pecado. Que o Senhor entre no coração delas e transforme a vida delas. E que elas passem a ter compromisso com a verdade. O Senhor é o Deus da verdade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor mantenha os nossos passos firmes a cada dia em relação a isso. Te peço que o Senhor abençoe nossa noite, nos dê uma boa noite de descanso, um dia dirigido pelo Senhor no dia de amanhã. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Então é isso, que você reflita sobre isso aí. Muito obrigada por quem passou aqui ao vivo, você que vai assistir depois, ouvir enquanto faz alguma coisa aí, algum a fazer seu. Deus abençoe você que está aí no canal Café com Bíblia, um ótimo Café com Bíblia para vocês, e que Ele nos ajude, né, a ter lábios fiéis com a verdade, nosso compromisso com a verdade sempre. Tá bom? Que Deus te abençoe, uma boa noite e a gente se vê amanhã.